E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Lá sustenido e si bemol, mesma coisa? Para a gente poder falar sobre isso aqui, a gente precisa entender primeiro um conceito chamado enarmonia, que é a substituição de uma nota ou de mais notas por outra que, apesar de terem nomes diferentes, representam o mesmo som. E aí a gente vem para o conceito das notas enarmônicas, que são notas com nomes diferentes, mas que possuem o mesmo resultado auditivo, mesmo resultado sonoro, ou seja, tem o mesmo som. E aí seria legal a gente entender agora como é que funciona o sistema musical ocidental, que ele é semitonal, ou seja, de uma nota para outra, nota X para nota Y aqui, essa distância é de um semitom. É a menor distância, tá, entre uma nota e a próxima seria um semitom. Em alguns outros lugares da cultura oriental, a gente pode ter essa distância menor, que aí pode ser, por exemplo, de uma nota para a próxima nota, um quarto de tom, ou seja, seria a metade dessa distância aqui. E também tem culturas que a gente tem a distância entre uma nota e outra menor ainda, que seria um oitavo de tom, que seria um quarto de semitom. E aí existe o sistema de Pitágoras, que é um sistema baseado em cálculos acústicos, que ele leva em consideração o número de vibrações. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o coma de Pitágoras. Então vamos lá. O coma é o seguinte: ele é um nono de tom. Então, se eu pegar um tom aqui do Dó pro Ré, dividir em 9 partes, cada parte dessa aqui vai ser um coma. Então, do Dó, nesse sistema aqui, do Dó pro Dó sustenido, a gente vai ter essa distância aqui de 5 comas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí do Dó sustenido pro Ré, 1, 2, 3, 4. Agora, como é que vai funcionar com relação ao Ré bemol? Aí já vai ser diferente. Do Dó para o Ré bemol, são 4 comas. Então, então é uma nota que está um pouquinho antes aqui. Está um coma de diferença o Ré bemol para o Dó sustenido. E aí eu tenho 5 comas para chegar no Ré. Então, no sistema de Pitágoras, o Ré bemol e o Dó sustenido, eles não têm o mesmo som. E aí entra agora o sistema temperado, que é a maneira que a gente tem as notas dispostas no piano, no violão, no cravo e outros instrumentos. O que eles fizeram aqui? Eles abriram mão dessa afinação perfeita, que o sistema de Pitágoras ele é um sistema mais afinado, vamos dizer assim. E aí no sistema temperado, o que aconteceu? Eles dividiram, eles uniram, o Ré bemol foi um pouquinho para frente, o Dó sustenido foi um pouquinho para trás, e eles ficaram aqui no meio termo. Então esse aqui foi um pouco para trás, e o Ré bemol foi um pouquinho para frente. Então essa distância aqui do Dó para o Dó sustenido ficou 4,5, né? 4 comas e meio de distância. E aí do Dó sustenido para o Ré também mais 4,5. E aí o Ré bemol ficou a mesma coisa aqui embaixo. Do Dó para o Ré bemol. Deixa eu pintar aqui de outra cor para vocês verem que está certinho no meio. Do Dó para o Ré bemol, 4 comas e meio. Do Ré bemol para o Ré, 4,5. Então isso aqui facilitou na questão das notas com acidentes, as notas que estão no semitom na frente ali, elas ficarem na mesma posição. Então elas vão ter nomes diferentes, mas o som vai ser o mesmo. Abriram mão dessa afinação perfeita do sistema de Pitágoras
baseado nos cálculos acústicos, né? Para poder ter esse sistema novo temperado, que é o que a gente conhece, de 12 semitons e as 12 subdivisões lá da oitava em semitons. Então, nesse sistema a gente tem as notas Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, e aí a gente volta para o Lá. Então a gente tem, ó, de Lá até Lá, a gente tem mais 12 notas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e chega no Lá de novo. Então aqui eu tenho as 7 notas naturais: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. E os acidentes que acontecem aqui, notas com acidentes que acontecem entre algumas notas aqui, né? Então entre o Lá e o Si a gente tem um Lá sustenido, entre o Dó e o Ré tem um Dó sustenido, entre o Ré e o Mi, Ré sustenido. Aí aqui entre o Mi e o Fá a gente não vai ter uma nota entre elas, tá? É direto do Mi, eu já pulo um semitom pro Fá. Do Fá pro Sol tem um Fá sustenido, do Sol pro Lá tem um Sol sustenido. Beleza, isso eu estou pensando nos acidentes, no sustenido que ele pega a nota natural e eleva um semitom. Então eu tenho o Lá aqui, quando eu coloco o sustenido, essa nota fica um semitom mais agudo. Agora a gente vai pensar nos acidentes, nos bemóis. O bemol ele pega a nota natural e joga para trás num semitom, fica mais grave. Então se eu tenho o Si natural aqui, um semitom antes eu tenho o Si bemol, certo? E aqui aparece o primeiro caso de enarmonia. A gente tem duas notas, elas têm nomes distintos, né? Nomes diferentes, mas apesar disso o som é o mesmo. Então, por exemplo, aqui no violão, quando eu toco aqui na corda Mi quinta casa, eu tenho o Lá natural. Quando eu toco na sétima casa, eu tenho o Si natural. E no meio dessas duas, eu tenho o Lá sustenido ou o Si bemol. Quando está fora de contexto, assim, a gente está analisando pontualmente as notas, não, eu posso chamar de qualquer nome. Eu posso chamar isso aqui de Lá sustenido ou de Si bemol. É o mesmo som porque eu estou tocando na mesma casa, Lá sustenido e Si bemol. Essa nota ela tem dois nomes e tem o mesmo som. Então isso aqui é na harmonia que a gente falou anteriormente. E aí isso vai acontecer para outras notas aqui, ó. Por exemplo, Dó, coloquei o acidente de sustenido e elevou essa nota natural em um semitom. Se eu pensar no Ré e eu quiser baixar um semitom, deixar ela mais grave, aí eu coloco aqui o Ré bemol. Então eu peguei essa nota natural, com esse acidente aqui ela desceu um semitom, ficou mais grave. Então vamos lá. Então por que que o Lá sustenido, uma hora eu vou chamar de Lá sustenido, outra hora eu vou chamar ele de Si bemol, né? Dependendo do contexto, a gente chama essa nota de Lá sustenido, e aí se estiver num outro contexto, a gente chama de Si bemol. Vamos ver um exemplo aqui de por que que eu teria que chamar de Lá sustenido e por que que eu teria que chamar de Si bemol. Vamos pegar aqui a escala maior de Si, por exemplo. Então a gente tem a fórmula da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. A gente vai começar aqui pelo Si. Si mais um tom, eu tenho Dó sustenido. Dó sustenido mais um tom, Ré sustenido. Mais um semitom, Mi. Mais um tom, Fá sustenido. Mais um tom, Sol sustenido. Mais um tom, Lá sustenido. E mais um semitom, Si. Então aqui, ó, apareceu o Lá sustenido. Porque a partir do Si, que vai ser a nossa nota de referência, a nossa tônica, a cada passo desse que eu vou dando, eu tenho que ir mudando de letra. Então, Si, Dó, sustenido, Ré, sustenido, Mi, Fá, sustenido, Sol, sustenido, Lá, sustenido. Aqui eu não posso chamar de Si bemol, que eu vou estar pulando Lá, né? Eu vou estar omitindo ele. E além de estar omitindo Lá, eu vou estar escrevendo dois graus aqui, com a letra B, que seria a nota Si. Então aqui tem que ser Lá sustenido. Uma outra maneira de fazer a escala maior, que talvez você possa achar mais fácil, é o seguinte: você começa a colocar todas as letras primeiro. Então, Si,
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Aqui eu não coloquei nenhum acidente ainda, né? Então, na verdade, aqui eu estou em cima da escala maior de Dó. Mas aí o que eu vou fazer agora? Eu vou prestar atenção aqui nesses... Deixa eu apagar essa daqui, fica mais fácil. Eu vou prestar atenção agora nessas distâncias para ver se realmente do Si para o Dó tem um tom. E a gente sabe que não tem, né? Do Si para o Dó é um semitom. Como é que eu corrijo isso? Jogo o Dó mais um semitom para frente. E aí agora ficou certinho. Ó. Do Si para o Dó sustenido eu tenho um tom. Só que agora bagunçou aqui na frente, né? Tava certo aqui do Dó pro Ré eu tinha um tom. Só que como agora a gente colocou um acidente aqui, do Dó sustenido pro Ré é um semitom, mas a fórmula me diz que eu tenho que colocar um tom aqui. Então eu jogo mais um acidente aqui pro Ré sustenido. Agora ficou Si mais um tom, Dó sustenido mais um tom, Ré sustenido. Aí aqui deu certo. Semitom pro Mi. Antes a gente estava com o Ré aqui, e aí do Ré pro Mi seria um tom, mas como a gente colocou o acidente, agora corrigiu aqui para frente também. Ré sustenido mais um semitom, Mi mais um tom, não é Fá, né? Fá sustenido. Fá sustenido mais um tom, Sol sustenido para poder dar um tom. Sol sustenido mais um tom, Lá sustenido. E aí mais um semitom, Si. Então essa é uma outra maneira. Você pode primeiro colocar todas as letras, para não fazer confusão com relação às letras, né? Que aí você já escreveu todas as letras e você não vai ter a chance de omitir alguma ou de escrever duas vezes a mesma letra. E aí depois você analisa aqui a fórmula e vai corrigindo. Ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Agora ficou certinho. Então aqui a gente tem a sétima nota da escala maior de Si, que foi um Lá sustenido. Tá? Essa sétima nota, o nome desse intervalo aqui é sétima maior. Porque a partir da tônica, essa distância da tônica para a sétima maior é de 5 tons e mais um semitom. Então aqui, ó, 1, 2, 3 tons, 5 mais um semitom. Toda vez que eu saio de uma nota de referência, que é a nossa tônica, e eu ando 5 tons mais um semitom, eu chego aqui nessa sétima nota que a gente chama de sétima maior. Para achar a sétima maior, a gente pode também só voltar um semitom aqui na oitava anterior. O Si, voltando um semitom, a gente tem o Lá sustenido. Então, nesse caso aqui, a gente teve que chamar essa nota de Lá sustenido, e não Si bemol. Agora a gente vai ver um outro caso aqui que vai ser o contrário. A gente vai chamar essa nota aqui de Si bemol. Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui a escala maior de Sol bemol. A gente vai começar com Sol bemol aqui. E aí lembra que eu falei que a gente pode colocar primeiro todas as letras, né, para não gerar confusão com relação a omitir alguma letra. Então vamos lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol bemol, que essa nota aqui é a mesma dessa, ó, na oitava seguinte. Do Sol bemol para o Lá a gente tem um tom e meio, mas a fórmula diz que eu tenho que ter um tom. Então eu tenho que pegar esse um tom e meio, transformar em um tom. Ou seja, eu vou pegar essa nota aqui e vou jogar um semitom para trás. Agora ficou certo. Sol bemol mais um tom, Lá bemol. Do Lá bemol para o Si também eu tenho um tom e meio, mas a fórmula fala que eu tenho que andar só um tom. Então eu vou trazer esse Si mais para perto aqui do Lá bemol, onde eu vou ter um Si bemol. E aqui a gente tem um Si bemol, onde a gente não pode chamar de Lá sustenido, porque a gente já usou aqui o Lá no segundo grau dessa escala. Então aqui tem que ser Si bemol. Continuando aqui a escala, a gente vai ter Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol bemol. Então a gente viu que essas notas elas existem e dependendo do contexto a gente vai usar uma ou outra, né? O nome Lá sustenido ou Si bemol. Apesar de elas terem o mesmo som, o resultado final auditivo vai ser o mesmo, mas a gente entende que dependendo do contexto o nome é Lá sustenido ou Si bemol.
Bora ver uma coisa interessante aqui. Vamos montar a escala maior dessas duas notas aqui. Então, começando pelo Lá sustenido, então a gente vai começar com Lá sustenido, mais um tom, eu vou para o Si sustenido. E aqui tem um detalhe, ó. O Si sustenido ele vai equivaler, né, enarmonicamente ao Dó. Então eu vou deixar aqui embaixo entre parênteses só para facilitar a gente entender onde que a gente está. Então vamos lá, Si sustenido mais um tom, vou chegar em uma nota aqui. Para facilitar, a gente vai andar 2 semitons, que vai ser a mesma coisa de ter andado um tom. Então, Si sustenido, que seria o Dó, se eu andar mais um semitom, eu iria para o Dó sustenido, concordam? Só que eu tenho que andar o outro semitom aqui, né? Para andar 2 semitons, que isso equivale a um tom, e aí eu teria que fazer o quê? Colocar outro sustenido aqui. E aí eu vou ter o acidente dobrado sustenido, que ele pega a nota natural e eleva em 2 semitons, né? Então eu pego o Dó aqui, que está nessa posição do Si sustenido, e eu vou elevar 2 semitons, que é a mesma coisa de um tom, e eu chego no Dó dobrado sustenido. Uma coisa um pouco feia, né? Porque o Dó dobrado sustenido ele equivale ao Ré enarmonicamente. E aí do Dó dobrado sustenido mais um semitom, eu venho para o Ré sustenido. Mais um tom, Mi sustenido. Mais um tom aqui, ó, o Mi sustenido, ele enarmonicamente aqui, ele equivale ao Fá. Então, se eu pego o Fá e ando um tom, e aqui eu tenho que escrever F alguma coisa, então eu vou acabar tendo outro acidente dobrado sustenido aqui, que equivale ao Sol enarmonicamente. E agora Fá dobrado sustenido mais um tom, eu vou chegar num Sol alguma coisa aqui, que a gente já consegue entender que vai ser um dobrado sustenido, que equivale ao Lá, e aí mais um semitom, eu tenho Lá sustenido. E aqui a gente tem a escala maior de Lá sustenido, mas olha a confusão que isso vai gerar, né? Um acidente aqui dobrado sustenido, mais 2 dobrados sustenidos aqui. Agora a gente vai escrever a escala da nota enarmônica do Lá sustenido, que é o Si bemol. Si bemol, eu vou colocar logo todas as letras aqui para facilitar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol aqui no final. Então, Si bemol mais um tom, chegou no Dó, beleza. Dó mais um tom, Ré. Ré mais um semitom, aí aqui tá errado. Mi bemol. Mi bemol mais um tom, Fá. Fá mais um tom, Sol. Sol mais um tom, Lá. Lá mais um semitom, Si bemol. Ou seja, se eu tocar essa escala e se eu tocar essa escala aqui, eu vou ter o mesmo resultado sonoro. Eu vou começar aqui do Lá sustenido, Si sustenido, Dó dobrado sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá dobrado sustenido, Sol dobrado sustenido, Lá sustenido. É a mesma coisa de Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. A gente acaba não trabalhando com essas escalas aqui. E aí na partitura, a gente tem as armaduras de clave. E a gente vai ver que não existe armadura de clave para o Lá sustenido. O Lá sustenido, ele não gera tonalidade. E aí a gente vai usar o quê? A armadura de clave, Si bemol. E aí nessa armadura a gente tem 2 bemóis, né? Que vai ser um no Si bemol e o outro no Mi bemol. E aí eu queria falar sobre mais uma coisinha aqui. Se a gente pensar aqui, ó, numa nota Fá sustenido como tônica, se eu andar 2 tons, eu vou chegar na nota Lá sustenido. Então, terça maior do Fá sustenido. Então, eu tenho o Fá sustenido como tônica. Na hora que eu ando 2 tons, eu chego no Lá sustenido, que é a terça maior do Fá sustenido. Agora, se a gente pensar na tônica como Sol bemol, e eu andar 2 tons, eu também vou ter uma terça maior, só que agora vai ser quem? Si bemol. Então aqui eu tenho
o mesmo som, né? Notas com nomes diferentes, mas com o mesmo som, sendo que uma é a terça maior para o Fá sustenido e a outra é a terça maior para o Sol bemol. E aí, quem seria o Si bemol para o Fá sustenido, né? Vamos lá. Se eu andar 2 tons e mais um semitom, eu vou chegar aqui na nota Si, certo? Que vai ser a nossa quarta justa. Quando a gente tem um intervalo de quarta justa e a gente desce um semitom, retira um semitom, ou seja, esse Si ele vai chegar aqui, né, onde estava o Lá sustenido, eu vou colocar um bemol aqui e ele vem para cá. E aí essa quarta justa, um semitom atrás, é a quarta diminuta. Então, o Si bemol para o Fá sustenido é a quarta diminuta e o Si bemol para o Sol bemol é a terça maior. Agora, bora fazer o contrário aqui. Que do Sol bemol para o Si bemol eu andei 2 tons. Se eu tivesse andado só um tom, a gente iria para o Lá bemol. Ou seja, do Sol bemol para o Lá bemol a gente andou um tom, do Lá bemol para o Si bemol a gente andou mais um tom. E aí, quando a gente sai da tônica e anda um tom, chega nessa nota aqui, a gente tem a segunda maior. E aí, se a gente pegar esse Lá bemol e jogar um semitom aqui para frente, eu vou ter a nota Lá. Então, aqui eu andei um semitom para chegar no Lá e mais um semitom para chegar no Si bemol. E aí, esse Lá aqui, ele vira um intervalo que a gente chama de segunda aumentada. Vou colocar um A aqui. Segunda aumentada. Agora, se eu continuar andando com esse Lá, mais um semitom para frente, ele vai virar um Lá sustenido e ele vai cair em cima do Si bemol aqui. A gente vai ter o Lá sustenido. E aqui, onde a gente tinha a terça maior, que era o Si bemol, virou uma segunda super aumentada, que a gente pode escrever 2xa. Ou seja, o Lá sustenido para o Sol bemol vai ser uma segunda super aumentada. E se fosse Si bemol aqui, né, trocando enarmonicamente, Si bemol, aí seria uma terça maior. E aí é isso, deu uma exagerada aqui, aprofundei bastante, né, o conteúdo para a gente ver várias situações, mas no final das contas o que a gente tem que entender é que Lá sustenido e Si bemol são a mesma coisa? Sim e não. Se a gente pensar no som, Lá sustenido. Si, Si bemol. Mesma nota aqui, ó, na casa 1 da corda 5, que é a corda Lá, eu tenho Lá sustenido e tenho Si bemol. Mesmo som. E aí, dependendo desse contexto, essa nota aqui vai ser chamada de Lá sustenido ou Si bemol.